Bom dia, estamos em Altamira, Pará, dia 5 de maio de 2023, bairro da Brasília. Na zona urbana de Altamira nós temos condições de se fazer um levantamento, um diagnóstico da capacidade das calçadas de serem arborizadas. Aqui nós temos calçada larga, sem arborização, e é necessário se fazer esse diagnóstico a curto, médio e longo prazo. As avenidas, as ruas são largas, compridas, mas é necessário que a Secretaria do Meio Ambiente, junto com Embrapa, CEPLAC, EMATER, e Secretaria de Educação, Universidade Federal, Estadual, venham para as ruas com um planejamento multidisciplinar, interdisciplinar, para arborizar a cidade. Olha aqui, nós temos essa mangueira e está no contexto urbano. Por que não arborizar a cidade, uma vez que as universidades, as instituições de pesquisa, de agrárias, têm privilégio de ter acesso ao conhecimento científico, ambiental, ecológico. E é necessário alertar a população que não tem este privilégio de ter acesso a compêndios, a resultado de pesquisa, ao referencial bibliográfico que cada cidadão universitário ou funcionário público federal, IBAMA, CNBio, fazer um trabalho de extensão, porque nós temos aqui na zona urbana muito espaço para arborizar. Olha aqui, ó, aqui nós temos um comércio e olha a calçada, olha o excesso de vento, aquela faixa ali que está fazendo a propaganda do comércio, aquilo ali, quem deveria estar quebrando esse excesso de vento aqui deveriam ser as árvores. E à medida que a cidade vai prosperando, o solo urbano vai sendo impermeabilizado com excesso de calçada e falta de arborização. O que acontece é justamente isso aqui: as ruas de Altamira sem arborização, e tem espaço. Do outro lado nós temos calçadas largas e não existe a rede de fiação, rede elétrica urbana, que possa ser barreira para o desenvolvimento da copa das árvores. Nós estamos vendo aqui essa calçada tão larga, não existe arborização. A Altamira vai ser a rainha dos vendavais se continuar desse jeito. Então é necessário a gente entender que a rainha dos vendavais. Então veja só, os vendavais são causados por excesso de temperatura, irradiação da luz solar que incide sobre as calçadas na zona urbana em excesso, e a geração de um laboratório de formação de vendavais na zona urbana, ou então torós, excesso de chuva. E nós temos aqui uma ilha de árvores, mas essa proposta deveria ser contínua. Como a cidade está no contexto de ecossistema de floresta amazônica, Altamira ainda está em tempo de ser transformada na rainha das árvores. Nós temos aqui esta ilha de árvores, mas os carros ficam no sol. Aqui tem espaço suficiente para se implantar árvore de porte baixo. Olha só,
Árvore não é questão de paisagismo, não é questão de beleza. Assim como o nosso coração não é questão de beleza. O coração Deus colocou no nosso corpo não é por uma questão de beleza, é uma questão de sobrevivência. Os pulmões, as artérias, o aparelho urinário, circulatório, o aparelho digestivo. Então o meio ambiente é um corpo vivo que, se estiver doente, a população adoece. Nós adoecemos quando nós sobrevivemos num ambiente um ambiente inóspito. Esta rua aqui, ó, falta um critério de implantação do componente arbóreo diversificado. Mas acontece o seguinte: quando se faz a arborização da cidade, é o mesmo problema. Esse Maxarimbé já está com a morte decretada por causa dessa calçada. Então é preciso os universitários virem aqui, os moradores, prefeito vir aqui pegar a picareta, quebrar isso aqui, plantar grama para poder o Maxarimbé conseguir sobreviver. A cidade de Altamira, com pouca árvore, vai sofrer muito. Com altas temperaturas já está sofrendo. E aí é necessário que a universidade, que fica bem ali no mutirão, traga os universitários junto com as pessoas para ver isso aqui e tentar consertar. Olha aí, ó, muita calçada. É necessário se rever. Aqui nós temos uma ilha com algumas árvores. E nós temos aqui uma espécie arbórea. Essa espécie arbórea, ela não foge do padrão. É necessário quebrar essas laterais aqui, ó, para libertar essa árvore, porque essa árvore vai morrer. Daqui um dia a gente vai chegar aqui e não tem árvore. É necessário que se tome uma iniciativa para a gente rever esses critérios. Aqui o pedestre vai ali. Por que não fizeram a calçada aqui, ó? A necessidade da população reivindicar uma calçada aqui, ó, desse lado, para que o pedestre circule com segurança. E nós observamos que aqui é uma calha, uma rua dessa é uma calha de vento quente e seco, que é otimizado, e a velocidade do vento é otimizada devido a não existir as árvores nas calçadas suficientes para fazer o quebra-vento. Aqui nós temos uma calçada. Essa calçada, ela deve ser adaptada com árvores para diminuir esse excesso de calor em Altamira. Olha aqui, ó. Nós temos aqui essa infraestrutura e muita calçada disponível sem árvores. Existe a rede elétrica que se planta mudas de espécie arbórea de porte mais baixo. E aqui a gente prossegue, infelizmente, é uma média. Aqui é o Conselho Municipal. O Conselho Municipal deve envolver os munícipes, a população, para intercalar essa calçada com gramado e árvores. Olha aí, tá vendo? E pinturas de fachada da cor escura otimiza a formação de calor. A cor preta acumula 98% de luz e a temperatura de superfície pode atingir 91 graus centígrados.
Olha a extensão desta calçada. Aqui é no bairro da Brasília, em Altamira, Pará. A parte interna desprovida de árvores. A infraestrutura é uma infraestrutura que acumula muito calor, claro, né? Que é de concreto armado. E olha a calçada. Olha a rua larga, calçada larga. Aqui dá a entender que é para estacionar veículo. Olha só essa calçada. Isso aqui tem uma estrutura de telhado que é metálica, a estrutura, cerca metálica mista com a infraestrutura de muro de cimento. A calçada larga, não existe rede elétrica aqui na urbana, nessa parte aqui, ó. Aqui dá para se plantar é mangueira mesmo. E árvores frondosas para servir como ar-condicionado natural. Do outro lado, muro e a calçada sem o componente arbóreo. Aqui nós temos outra infraestrutura. E essa infraestrutura à frente, a calçada é larga. E na parte interna existem algumas palmeiras, palmeira real, mas faltam árvores que otimizem mais a formação de água em forma de vapor, a umidificar o ar. Existe a monocultura do ficus, que não é bom aqui dentro. Deveria variar as espécies. E a turma que trabalha com engenharia ambiental, agroecologia, meio ambiente ou mesmo curso de agrárias deve se fazer presente como bombeiros, né? Os bombeiros ambientais, evitar o incêndio, prevenir o incêndio, que é o incêndio da degradação ambiental. Olha aqui, ó, a calçada prossegue de um lado e do outro sem arborização. Aí tem o que? Ali nós temos uma infraestrutura de educação. É MEI José de Alencar, aonde a frente não dispõe de arborização. Os jovens não se compatibilizam com a cobertura vegetal na zona urbana, desconhece, porque não existe a vivência, a inserção desses jovens, adolescentes ou adultos quanto à questão de mitigar as causas e as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global. Aparentemente são crianças que estudam aqui. E uma estrutura dessa, uma instituição dessa deve inserir as crianças no preparo de mudas de espécies arbóreas para arborizar essas calçadas. Tem espaço. E aí um trabalho participativo, comunitário, um trabalho de cooperação, trabalho solidário. Aqui nós temos o que? Uma espécie arbórea, o maxarimbé. Vamos nos aproximar dessa árvore aqui e a gente vai perceber como é que está o manejo aqui. O manejo é um manejo inadequado. Aonde existe arborização, se compromete a longevidade e a prestação de serviços ecológicos por parte da árvore, no caso o maxarimbé. Aqui nós temos deficiência de magnésio. O maxarimbé é muito exigente em macro e micronutrientes, e isso já é um motivo de preocupação, porque dá a entender que em Altamira as pessoas só querem plantar ipê, ficus e maxarimbé, que não é adequado. Aqui nós temos essa calçada. O que fizeram? Olha aí, ó, plantaram a muda de maxarimbé, deficiência de magnésio, e a base está blindada com essa calçada
A intenção é boa, a gente vê que o lançamento novo, mas acontece que o excesso de calor, calçada que não é intercalada com gramado, vai promover a morte prematura do Maxarimbé. E aqui a gente prossegue. Agora imaginemos quantos metros quadrados de área disponível que está ociosa, porque não tem sombreamento, não tem arborização. Nós estamos aqui 10 horas e 28 minutos, excesso de calor. O céu está nublado, mas é um calor, é uma estufa. Aqui nós temos esta calçada, nós temos aqui uma espécie de bugaivilha e nós temos o Maxarimbé. Mas olha aqui, ó, embaixo, pneu e calçada. Essa árvore de Maxarimbé vai morrer, então é necessário duplas de alunos de nível médio, de nível superior, para fazer um trabalho debruçado na questão da solidariedade e da repartição de conhecimentos, conhecimentos básicos, que cada aluno na sala de aula estuda ecologia, estuda germinação de semente. Aqui nós vemos o que? Uma árvore que morreu. Claro, o futuro dos pés de Maxarimbé em Altamira vai ser esse aqui, ó, morte. Por quê? Foi plantado com todo zelo, todo cuidado, houve um custo para se formar esta árvore, mas a tendência é morrer, não é assim? E olha aqui a árvore vizinha, que não vai ser diferente o destino. Então veja só, o destino de espécies arbóreas que são plantadas na zona urbana de Altamira, aqui ó, já está o pneu aqui embaixo, que é uma ideia equivocada. O destino destas árvores nós estamos vendo aqui, que é morte. Infelizmente o potencial de estrutura umidificadora que presta o serviço ecológico a Altamira vai ser esse aqui, é morte. E é necessário que a juventude venha acordar as pessoas. Tem muita gente aqui que não pode entrar na universidade, e os universitários e todo o exército de alunos, desde o primário, o fundamental, o médio, que já teve a oportunidade de estudar em sala de aula os princípios básicos de botânica, de ecologia, deve democratizar o acesso a esses conhecimentos. Aqui a gente observa que não é diferente. O Maxarimbé foi plantado e se fez uma caixa de alvenaria. Lá nós vimos na imagem lá anterior que o Maxarimbé morreu. E olha quanta calçada, olha aqui ó, muita calçada ociosa que contribui para ser barreira que impede a infiltração das águas da chuva no solo urbano. Agora imaginemos uma artéria dessa quando é no pico do período de seca típica aqui na região, que são 6 meses. Olha aí, tá aqui ó. Isso aqui é expansão de bairros, que são bairros novos. Nós não podemos nos respaldar em justificativa para não arborizar a cidade de Altamira, gente. Olha quanto espaço. E é preciso que essa mobilização seja uma mobilização efetiva e, sobretudo, com a participação do poder público, porque a sociedade não é autodidata. Não é autodidata, ainda que tenha internet, mas o que existe aqui de falta de arborização, ou seja, a falta de arborização em Altamira já é uma escola
um laboratório natural. A falta da arborização é uma pedagogia para se sensibilizar as pessoas para arborizar. Aqui nós temos o quê? Uma boa proposta de arborização, mas predomina Maxarimbé e ficus, que não é bom. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, o Salmo de número 127, para a nossa meditação, graças a Deus. Altamira, Pará, 4 de maio de 2023. O que agrava o excesso de calor em Altamira, Pará são essas situações práticas aonde não existe o componente vegetal arbóreo. Nós temos aqui um estacionamento de veículos, calçada, solo natural. A necessidade desta faixa de solo natural ser ocupada com gramínea, mas com manutenção, evitando também jogar o lixo aqui. É necessário plantar a grama e fechar, otimizar o volume de grama aqui, para que haja um gramado, um tapete denso, e a água da chuva ou as águas da chuva vão se infiltrar regularmente. O excesso de veículo na cidade, isso é natural, né? Mas no lugar do estacionamento aqui deveriam existir árvores de porte baixo, que vai minimizar o excesso de calor na zona urbana de Altamira. Não podemos nos prevalecer somente nessas árvores que existem aqui. As árvores estão com o desenvolvimento comprometido e é necessário fazer o replantio destas árvores e arborizar as calçadas, porque o excesso de calor na cidade é oriundo dessas calçadas sem arborização e sem o gramado intercalado. As cores, como estas cores, otimizam o aumento do calor na zona urbana. E como aqui nós estamos vendo, é o Ministério Público do Estado do Pará, trabalha com leis, não é isso? E quando se fala em lei, se fala na Constituição Brasileira, em artigo 225, que nos orienta acerca do cuidado que nós devemos ter em construir um meio ambiente que traga uma vida saudável para a população. Então essa calçada aqui, ela deve ser mínima, intercalada com gramado e arborizada essa calçada. Cadê? Aqui nós não temos a rede elétrica da parte superior, o que permite a implantação de espécies arbóreas de porte alto, não é isso? Fazer os arranjos, cercas vivas, arborizar esse estacionamento com árvores nas calçadas. Então, seguindo aqui, ó, a gente vai ver que, infelizmente, o volume de calçadas, quer dizer, felizmente, né? As calçadas são largas, mas infelizmente porque as calçadas estão gerando excesso de calor, porque falta a mão do ser humano uma visão de sustentabilidade. Esta cor escura absorve 98% da luz do sol, reflete somente 2% e a superfície pode gerar 91 graus centígrados. Segundo a USP, esta cor escura deve ser evitada como proposta para pintar as fachadas dos comércios, das casas, não é assim? Nós necessitamos compartilhar as leis ambientais desta forma.
é transformando as calçadas em calçadas intercaladas com gramado, calçadas arborizadas. Não adianta a gente ter somente compêndios de leis. Nós precisamos viver essas leis na prática e deixar um legado para as crianças, porque as crianças vão assumir funções futuramente na sociedade brasileira e nós necessitamos dar exemplo, e justamente o exemplo vem com a vivência, a prática, porque Deus, quando escreveu a Bíblia, ele colocou lá em Gênesis, o capítulo 2, o versículo 15, o quê? Ele colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar, construir prédio, construir comércio. Está lavrando é uma maneira de gerar sobrevivência, viver do próprio suor. Mas guardar o solo urbano não é pavimentar em excesso. Guardar é garantir a vida saudável e o desenvolvimento sustentável. Uma calçada dessa necessita de arborização, de gramado intercalado. Logo ali nós estamos vendo o exemplo. Graças a Deus, alguns jambeiros, né? Mas a calçada precisa estar intercalada com grama para que haja uma maior infiltração das águas da chuva no solo urbano. Aqui é correto. Jambo ou jambeiros, a copa frondosa, e é necessário que esses jambeiros estejam livres na parte do solo inferior do tronco, mas as calçadas necessitam estar intercaladas com gramado. Aqui nós temos Maxarimbé. A predominância aqui não tem tanta predominância de Maxarimbé, pois nós temos jambeiro, é uma espécie arbórea, Maxarimbé é outra espécie arbórea, e nós temos aqui o jambolão, que é essa espécie arbórea, jambolão. É uma boa espécie, tem boas aptidões para ser utilizado no projeto de arborização. E aqui nós temos o Maxarimbé. Falta intercalar a calçada com gramado. O que a gente observa é que é irregular a arborização em Altamira, infelizmente. Olha aí, ó, irregular. Aqui nós temos acesso a uma proposta que tem calçada intercalada com gramado, mas falta o quê? Aumentar a quantidade de árvores, plantar mais árvores, tanto na parte interna, nem só de gramado nós vivemos. Nós dependemos também de componentes diversificados, arbustivo, arbóreo. E essa calçada aqui, ela está seguindo a proposta de cidade sustentável, graças a Deus. Mas aqui, ó, esse acesso deveria ter o quê? Um telhado biológico com duas carreiras paralelas de espécie arbustiva, aonde vai se podando e se forma um telhado biológico até chegar no acesso a SESMA, Secretaria Municipal de Saúde, Altamira, Prefeitura Municipal. Mais vida, mais futuro. Mas quem garante a nossa vida é Deus. Só que a vegetação, o componente vegetal diversificado é que vai garantir menos poluição na zona urbana, é mais saúde. Menos temperaturas quentes, mais saúde. Mais sequestro de carbono, menos calor. Então, para que possamos ter mais vida e mais futuro, essa geração aí, ó, é que é mais futuro. É necessário
que essa infraestrutura seja revegetada ou vegetada, para que a gente tenha realmente condições de se ter mais vida, mais futuro. E o Centro de Apoio em Diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde, Saúde, Meio Ambiente Saudável. A Ana Maria Primavera escreveu um livro e ela diz: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. É um livro que ela escreveu. E nós precisamos implantar na parte interna e na parte externa cerca viva aqui, ó, no solo aparente, porque nós vamos ter um ambiente mais saudável. E o poder público, a Prefeitura Municipal de Altamira nós devemos dar exemplo. Aqui nós temos esse abrigo, a estrutura é metálica, mas era necessário ter uma árvore plantada no fundo, de porte baixo, uma árvore plantada no lado direito e no lado esquerdo. A pessoa vem aqui esperar um ônibus aqui, um táxi ou uma carona, e se tivesse mais árvore aqui, ia ser mais agradável o clima, o microclima. Olha lá, aquela mangueira. Nós precisamos de mangueira com aquela lá estrutura de copa aqui na frente, né, assim? Graças a Deus. E ao lado nós temos outra infraestrutura. Aqui é outra infraestrutura que possui somente algum gramado na parte interna, deveria ter árvore, palmeira, foi Deus que criou, mas não otimiza, a palmeira não otimiza, evapotranspiração. A mangueira foi plantada aqui, mas olha só a base dessa mangueira, olha o que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? A base da mangueira nessa idade tão nova já está ficando enferma. Essa infraestrutura de concreto tem que se tirar daqui. Olha o aspecto vegetativo desta mangueira: deficiência mineral, adoecendo, e é necessário diminuir o excesso de calçada. Cabe aos órgãos, o FPA, o EPA, que tem curso de meio ambiente, engenharia ambiental, agronomia, e fazer um trabalho em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, evitar dar autorização por qualquer motivo de cortar árvore. Nós temos uma samaúma próxima ao terminal rodoviário de Altamira, que aquela samaúma fica próximo também à CEPLAC, ao escritório regional da CEPLAC, e aquela árvore tem que ser preservada. Tem que preservar e fazer a coleta das sementes da samaumeira para poder produzir mudas e plantar em locais adequados. Pois nós dependemos de todo o componente arbóreo diversificado. Nós temos aqui outra infraestrutura. Aqui é o Fórum Eleitoral Desembargador Humberto de Castro. Aqui nós temos uma infraestrutura com excesso de calçada, asfalto na frente, e a água da chuva, as águas da chuva não tem condições de infiltrar neste solo. Vamos fazer um mutirão. Se me convidar, eu venho, para a gente quebrar essa calçada de uma forma técnica e plantar gramado, intercalar essa calçada com gramado e arborizar a frente, fazer uma garagem com o telhado biológico. Nós temos muito espaço aqui, ó, para arborizar essa infraestrutura. E o Fórum Eleitoral
fazendo um reordenamento ambiental, territorial na zona urbana de Altamira. Vai dar uma lição excelente para todos nós, principalmente para a geração das crianças, os adolescentes e os jovens. E vem a pergunta, por que o Fórum Eleitoral de Altamira está com muito verde lá na frente, árvore, arbusto, gramado? E aí a resposta é na prática, é porque Altamira, para se livrar do excesso de calor, precisa passar por essa transformação. Essa calçada ela não está 100%, porque tem essa fachada aqui, ou essa faixa de solo natural. Deveria ser mais estreita essa calçada e com uma faixa de grama aqui na frente. Nós temos ali essa infraestrutura de lazer, mas olha, essa estrutura de lazer gera muito calor aqui na zona urbana de Altamira. Olha a quantidade de solo, que esse solo aqui é natural, mas ele está encrostado, ou seja, ele está altamente impermeabilizado, o que gera o reflexo da luz do sol. Uma calçada dessa, estacionamento, nós não temos. Olha aqui, ó, essa senhora aqui, ó, já está abrindo a sombrinha por causa do excesso de calor, tá vendo aí? Se tivesse árvore, ou existisse sem árvore, ela não abriria aquela sombrinha. Deus, ele mostra tudinho na prática, né? Sim, olha aí, ó, carro estacionado. Cadê as árvores desta faixa de estacionamento? A árvore pode ser até de porte alto ou de porte baixo ou médio, mas calçada sem arborização. Olha aí a criançada. Essa criançada a gente tem que tratar com muito carinho, né? Que Deus dá a responsabilidade. Estão vindo ou indo para a escola. Ainda tem um companheiro aí, ó, um amigão aí, ó, que vai acompanhando. Então é necessário envolver essas crianças numa proposta de produção de mudas na zona urbana, uma área de um viveiro comunitário com espaço feita a gestão com universitários. Olha, aqui nós temos um espaço de estacionamento, não existe uma árvore. Você quer? Essa calçada deveria estar intercalada com a faixa de grama. Essa água, ao invés de estar evaporando, ela iria se infiltrar no solo urbano. E essa água infiltrando no solo urbano, ela vai ser novamente emitida em forma de vapor através do processo de retirada de água das árvores, do solo, através das raízes, emissão através de galhos, folhas, fluxo de água na árvore para emitir esta água aqui em forma de vapor. Cada grama desta água aqui, que é emitida para a atmosfera em forma de vapor através das árvores, vai retirar o excesso de calor no microclima local da zona urbana. Essa estrutura aqui é uma cerca metálica, deve ter cerca viva na parte interna, porque na parte interna o solo é natural. Por quê? Por que não arborizar essa área? Na periferia, divisões que não vão comprometer a instalação dos parques, das infraestruturas que são itinerantes de lazer. E no centro de Altamira, esse espaço sem a vegetação arbustiva, herbácea e arbórea, esse espaço vai fazer com que as nuvens sejam impulsionadas para as partes mais altas da atmosfera, gerando colchão de calor, de ar quente, pé de vendaval e perda de volume de chuva na zona urbana. Aquela parte do céu está limpa. É porque choveu. Não, não é só porque choveu, é porque não existem árvores na zona urbana suficiente para permitir que as nuvens fiquem baixas. As nuvens ficam baixas
estacionadas quando existe um volume suficiente de árvore. Nós não vamos ter condições de ter volume de árvore na zona urbana de Altamira igual em ecossistema daqui. Mas a gente deve diminuir a geração de calor na zona urbana de Altamira, porque se não houver uma reversão nesse quadro, os vendavais vão bater a porta e aí a natureza vai começar a cobrar, porque o vento, Deus criou o vento, mas o vento é tipo um veículo. Por que que o homem criou o veículo e botou o freio no veículo? Porque o movimento do veículo é útil, mas ele pode ser nocivo e matar se o veículo se movimentar e não tiver freio, que é o freio físico, é o pedal do freio, não é assim? Assim é com o meio ambiente. O nosso Deus criou um veículo que se movimenta, que se chama vento. Olha aqui, o vento está se movimentando, ó. Mas as gramíneas estão se interpondo às correntes de vento, até quando pode. Mas as árvores Deus criou para frear o vento. Então o homem fabrica veículo com freio e tem que fazer a manutenção do freio, mas não quer arborizar a cidade para que as árvores venham ser os freios naturais do vento. Então, se você, caminhoneiro, motorista de veículo, de passeio particular ou de empresa, dirige um veículo e não tem freio, você está cavando sua sepultura, não está? Nós. Então nós devemos arborizar essas calçadas de Altamira, aqui no Pará, para criar freios naturais do vento. E nós somos assim, nós temos freio em moto, freio em bicicleta, em jet ski, em tudo, em avião, em tudo nós temos freio. Mas a gente não quer respeitar a lei de Deus, que é colocar freio natural nas ruas de Altamira, que são as árvores. Nós estamos vendo aquela mangueira ali na frente, movimentando os galhos. Ali ela está freando a movimentação dos ventos. A palmeira também, olha lá, ó. Tá vendo? Agora, se nós tivéssemos ao longo desta calçada a ocupação regular, com critério técnico, de árvores, pelo menos desse porte, olha aqui, interceptando a movimentação do vento, distribuindo o vento úmido, fazendo a evapotranspiração e sombreando as calçadas, os logradouros públicos. Mas nós estamos vendo aqui, ó, excesso de calçada, excesso de muro metálico, excesso de solo impermeabilizado. Esse solo é natural, mas ele está impermeabilizado, porque se der uma chuva bem mais forte do que o natural, isso aqui alaga assim, porque a água não infiltra no solo. Se nós tivéssemos aqui nesta área um projeto prático com a presença do componente herbáceo, arbustivo e arbóreo, aqui não tem fiação para atrapalhar o desenvolvimento das árvores. Nós teríamos um maior volume de água da chuva se infiltrando nesse solo, e essa quadra aqui tão imensa, ao invés de ser uma quadra que gera calor, ela ia refrigerar Altamira. Olha aqui, ó, eu estou aqui, ó, na projeção dessa palmeira e próximo da mangueira. Aqui está gostoso a temperatura, o solo está sombreado, mas basta a gente se afastar e vir para cá, ó, que muda o microclima. Não é difícil a gente entender, porque Deus já avisa, nós devemos estar na face da terra com uma missão: lavrar. Se vive da exploração da agropecuária, isso é lavrar, é criar para ter renda, para sobreviver, vender o produto do que lavra, do que cria, não é assim? Do que planta, do que colhe, para sobreviver. E guardar é justamente, guardar o solo urbano é evitar o excesso de calçada, é arborizar. Nós vamos vendo aqui
como está a situação precária de Altamira, zona urbana, sem arborização, muita calçada. A gente não vai andar toda a cidade, mas a média é esta aqui que nós estamos vendo. E tem locais aqui que a calçada dá 2 dessas na largura e não é arborizada. Então nós necessitamos entender que nós dependemos do meio ambiente natural, porque nós precisamos de sustentabilidade por uma questão até de sobrevivência, não é isso? Por que morre muita gente? Essas mortes são geradas por enchentes, por causa de muita calçada impermeabilizada na zona urbana, muito calor. O excesso de calor faz com que o ciclo da água fique curto, promove a geração de torós, aguaceiro, enchentes, e logo depois vem o período de seca, porque a água não infiltra no solo e se perde a água devido à predominância de solos impermeabilizados. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus, e reverter a situação de redução de solo impermeabilizado na zona urbana de Altamira, Pará. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico aqui no município de Lawrenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas, e todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção
que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro e isso evita o acúmulo de calor durante o dia com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor e refletem também calor durante o dia, e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano, e a distância das residências é uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo, tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais, ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio, a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural. Mas não, aqui é uma residência, um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores, a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências, e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo, diversificado, e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea, que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui, que nós estamos vendo, é o pinus. E a gente nota o diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores
eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira, e aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o Philip. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo,
a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo. E a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca. Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado,
periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência. Outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos. E toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, em julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzem frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022. E outra espécie que está se aclimatando. E o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa
Maria do Socorro fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Anne Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada e plantada na frente das residências, onde a manutenção traz a estética da casa. Essa planta aqui, ela tem uma capacidade, sob efeito de inseto sugador, de emitir água em forma de vapor para o microclima. Eu tenho um vídeo e as residências têm esse padrão. Nós observamos aqui a engenharia local e no fundo das casas nós temos a presença constante do componente arbóreo diversificado, as árvores, nuvens e toda essa estrutura biótica de componente arbóreo diversificado garante o estacionamento de nuvens. Ou mesmo quando as nuvens se deslocam com ar umedecido. Se essa região fosse ao inverso do que ela é, se ela tivesse mais calçada, mais asfalto do que cobertura vegetal, nessas condições de solo impermeabilizado, nós vamos ter o quê? A formação de ar quente, seco, que vai fazer com que as nuvens sejam dissipadas, e o ar quente e seco provoca doenças respiratórias, o que implica num custo de vida oneroso para que as pessoas venham se curar dessas doenças respiratórias. O padrão é esse, sempre as casas estão sendo beneficiadas com os serviços ecológicos prestados pelas árvores, porque inúmeros são os serviços ecológicos prestados pelas árvores. Um deles é combater ou reduzir a poluição sonora na zona urbana, conservar a biodiversidade, redistribuir as correntes de vento e enriquecer a atmosfera com o vapor d'água através da evapotranspiração, o que vai amenizar as ondas de calor na zona urbana. Então aqui nós estamos vendo que a projeção das copas das árvores promove o sombreamento do asfalto, dos acessos no asfalto e também os acessos às casas. Isso esfria o asfalto e impede a perda de água por evaporação. Tem dias aqui que a cobertura herbácea, como vocês estão vendo aqui, 11 horas da manhã está cheio de orvalho, de gotas d'água, então o ciclo da água fica longo, porque a água vai sendo liberada de forma gradual. E a gente observa que quando chove, um exemplo, se chover hoje, a interceptação das águas da chuva pelas árvores, através das copas das árvores, impede a formação de correntezas de enchentes na zona urbana. Esse asfalto aqui, ele não alaga. Essa baixada aqui, ó, que nós temos, ela com a cobertura vegetal do solo, a infiltração da água é uma garantia no solo, né? A água infiltrada no solo é uma garantia, e a presença de árvores
sistema radicular profundo destas árvores garantem a infiltração de todo o volume pluviométrico que Deus manda cair da atmosfera. Isso aqui não alaga, ó. Isso aqui é uma bacia, mas não alaga, porque as águas da chuva têm uma garantia de infiltrar no solo, porque o solo é permeabilizado. Então, graças a Deus, a gente observa que em plena zona urbana nós temos esse perfil de diversidade de árvores para chegar ao ponto de ter esse diâmetro de tronco, essa circunferência, demonstra que essa árvore aqui é uma árvore madura e que naturalmente elas são árvores altas. Olha, a altura dessas árvores garante refrear o impacto das águas da chuva que cai sobre os dosséis das árvores, vem escorrendo, escorrendo ao longo do tronco das árvores, dos galhos. Quando cai no solo, infiltra de uma forma bem construtiva e evita escorrer essa água sobre a superfície do solo, porque o solo está com grande volume de raízes de gramíneas, que são plantas herbáceas, de plantas arbustivas e plantas arbóreas. Então, aliado a isso, a presença mínima de calçada, acesso às casas, mas sempre a preocupação de garantir que o ciclo da água seja equilibrado. Então essas calhas, elas prosseguem ao longo da periferia do asfalto e as árvores predominam. Aqui a gente observa uma boa convivência com a rede de energia elétrica, porque qualquer irregularidade aqui por conta de árvore que não está recebendo a manutenção, a fiscalização ela passa e faz a notificação dessas casas que estão aonde os proprietários estão se omitindo a fazer a manutenção dessas árvores. Então nós vemos aqui a sinalização, o nome da rua, o endereço e o sinal pare, e nós observamos que não tem uma perfuração nessas placas provocada por pedrada, por tiro, não existe nenhuma avaria, porque as pessoas têm uma educação bem polida, né? E essa educação é que garante toda essa harmonia entre o homem e o meio ambiente. Então a gente observa a questão da educação ambiental. Isso aqui não é um acaso. Isso aqui foi e é resultado de um trabalho desde 1930 até a presente data. Aqui mora uma família de mexicanos. Aqui mora, graças a Deus, pessoas de várias nações. E a topografia é suave, ondulada. Sempre as entradas das propriedades estão com os serviços ecológicos prestados pelas árvores em dias. As crianças, elas têm um acesso prático à educação ambiental, que é justamente a vivência no dia a dia.
Aqui nós temos 2 pinheirinhos que eles utilizam muito para fazer cerca viva. Lá no fundo, aquelas 2 árvores que são parelhas. Isso aí também eles podam, tem cicatriz de corte de poda, dispondo essas árvores de forma que não venha produzir prejuízo na rede elétrica. E muitos silêncio. O índice de ruído aqui na zona urbana, já estou aqui, graças a Deus, com minha esposa desde o dia 23 de junho. Hoje são 16 de setembro de 2022. E a gente está sempre passeando aqui com os netinhos, dando um passeio, uma caminhada. E o silêncio predomina devido à presença marcante das árvores. Como nós estamos vendo aqui, a projeção das copas das árvores no asfalto promove a formação de sombra, intercalando também com asfalto, com a incidência direta da luz do sol, mas essa variação de asfalto com a incidência de luz do sol e a sombra promovida pela copa das árvores traz um equilíbrio térmico, aonde esse equilíbrio térmico está garantindo uma vida saudável. E dormir numa região dessa é uma bênção por causa do silêncio. Aqui esta casa tem uma proposta que segue a proposta das demais, onde nós vemos o componente herbáceo através da gramínea, outro componente herbáceo, onde a gente observa a altura desse tapete de componente herbáceo. E aí o outro extrato é um componente arbustivo de porte baixo, outro componente arbustivo de porte mais alto lá por trás, e o componente arbóreo que está encimando toda esses extratos de componente herbáceo arbustivo. E nós percebemos aqui a casa naquele espaço, ela está entremeada com a predominância de mais sombra do que luz do sol, às 4h17 da tarde. Graças a Deus nós estamos em pleno verão. E esta árvore tão frondosa, não é isso? Com um raio bem grande de circunferência de raio e circunferência de tronco. Nós estamos vendo aqui. E ela está na parte alta do terreno, mas isso aqui é conhecimento ecológico. Eles plantaram essa espécie herbácea para garantir a amarração do solo na rampa e evitar a erosão laminar. Então os acessos às casas na zona urbana e na zona rural deve ser redimensionada, onde o solo, muitas vezes os agricultores, infelizmente, jogam herbicida nessas rampas, deixam o solo desnudo, e aí a gente observa que lá no fundo já tem mais árvores. E olha a altura dessa árvore. Olha a altura dessa árvore. Graças a Deus, essa árvore é uma árvore frondosa. E ela já está aí há muitos anos. Aí tem mais de 80 anos, pelo vigor da árvore, o porte.
as demais casas têm o mesmo critério. A gente observa as casas no padrão daqui dos Estados Unidos da América. Essas casas são construídas de madeira, mas por dentro um conforto de alto padrão, e água quente, água morna, água fria. A água realmente é fria, água fria, água fria. Água morna é morna, quente é quente. E sempre o vento, ele circula entre as árvores. Cada folha, cada galho das árvores, eles trabalham como ventiladores, redistribuindo a corrente de vento e água. A umidade relativa do ar aqui é excelente. Graças a Deus, aquela casa ali, ó, está debaixo de inúmeras árvores. Entre uma casa e outra, nós temos ali um cordão de árvores, não é isso? E lá no fundo, graças a Deus, na atmosfera a gente está vendo a nuvem, né? As nuvens que é resultado da evapotranspiração garantida pelas árvores. E aí, essa vivência aqui é em loco, na zona urbana, a gente vem confrontar e não aceitar a proposta de plantar cacaueiros a pleno sol, porque a garantia do suprimento de água, do ciclo da água no meio ambiente, aonde existe cacaueiro cultivado comercialmente, esse suprimento de água é garantido por essa harmonia de vegetação arbórea que vem a garantir o reingresso das águas da chuva no meio ambiente através da evapotranspiração, evita a perda de água do solo, desse solo que são cultivados com cacaueiro, evita o aparecimento de pragas, enfermidades em função do excesso de sol que existe, que incide sobre os cacaueiros. E eu estou aqui na frente dessa árvore e o sol está coberto lá pela galha daquela árvore, pelos galhos. Quem é que não gosta de sombra? E aí, cacaueiro não fala, mas fala. Cacaueiro fala através da erosão da genética provocada pela falta de sombreamento moderado em áreas de cultivo de cacaueiro. E as enchentes que aconteceram em Gandu, aonde houve um prejuízo de 5 milhões de reais por conta da destruição de sacas de cacau armazenada por conta da enchente, ainda que exista alguns sinais de preservação ambiental, mas ainda é incipiente. Porque aquele lago ali, em Gandu, não vem a ser sinal de que realmente o meio ambiente está preservado, porque é conjugado. O meio ambiente rural precisa ter a garantia de uma assistência técnica e extensão rural intensiva e resiliente quanto ao trato da educação ambiental na zona rural, no mundo da agricultura familiar. Então olha aqui, ó, que benção. Essa casa parece até casa de sonho, né? Casa de sonho. Ela está com uma paisagem garantida pela presença antrópica, que é consciente, tem visão e vive os preceitos das leis ambientais aqui, né? Do estado, da Geórgia. E a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, a integridade de todo o patrimônio ecológico. Isso aqui é a poupança
ecológica, que nós vemos, todo verde que tem, existe aqui é poupança ecológica. E tanto a zona rural como a zona urbana, elas se complementam com essa sincronia de visão, de ocupação do território urbano de forma sustentável. Isso chama-se ordenamento territorial ecológico urbano. Existe no Brasil alguns textos, livros, e a vivência desse ordenamento territorial, mas ordenamento territorial para muita gente, eles têm como um bicho papão, ou seja, tem ojeriza a esse tema. Isso aqui é a prática que a gente está vendo da vivência do ordenamento territorial urbano e rural também, e o ordenamento ecológico dessas regiões urbanas. Essa casa aqui reformaram, olha, ela está disposta à venda. Essa casa aqui, ó, tem um patrimônio na frente que vale muito, que é esta árvore. E tem mais árvores aqui. E está à venda, estamos vendo aí. Para a venda. Aqui tem o nome em cima, para venda em português. Ali está escrito em inglês, mas é para venda. E o número e o nome da empresa que está vendendo esse imóvel. E é um investimento muito bom, porque a casa está incrustada num bairro que tem uma consciência ambiental. Aliás, todos os bairros aqui no estado da Geórgia, eu e a minha família, o meu genro, minha esposa, meus netos, nós percorremos durante 4 dias. Graças a Deus, a semana passada foram 297,5 quilômetros. E o espaço urbano, o espaço rural, tem esse mesmo perfil de ocupação do solo urbano. O acesso à garagem é pavimentado, mas predomina maior percentual de gramínea, é o gramado, as encostas, né, isso, a descida com esse sistema de captação de água da chuva. Isso aqui não é água de esgoto, nem água de pia, de residência, porque existem fossas sépticas. E aqui a gente vê um microclima excelente. Olha ali como aquela casa está. Graças a Deus, que paisagem bonita.